E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Teomori e, bom, eu quero iniciar esse vídeo te dando um chacoalho para você parar de cair no papo de guru que vende curso para se dar bem no YouTube. Não caia nesse papo de, ai, você precisa ter apenas um celular e internet e botar sua cara a tapa para fazer as coisas acontecer no YouTube. E olha, eu vou te falar, mesmo eu estando nos bastidores, sendo design gráfico e editora de vídeo, eu caí nesse papo mesmo eu sendo da área, né? E o que acontece? Eu contei num outro vídeo sobre os meus desafios. Eu moro em República, então eu vou falar de coisas técnicas, eu vou falar de equipamentos, mas lá no finalzinho eu vou falar sobre esse preço também que você precisa pagar. Eu estou falando aqui com uma desenvoltura, falando um alto e etc, porque a casa tá vazia. Mas no dia a dia, quando tem gente circulando, você acha que eu consigo falar dessa forma? Não consigo. E muitas pessoas não levam isso em consideração também, além dos equipamentos. Eu estou falando bem agora, na moral, eu tô me sentindo ótima de estar gravando e falando sem roteiro, sem nada. Eu tô ali com uma colinha, né? Porque não é totalmente sem roteiro, mas antes eu precisava de roteiro até para falar uma vírgula. Olha que eu comecei esse canal, não esse, né? Eu tenho dois canais. O meu primeiro, leva o mesmo nome, Teomori, só que design e pedagogia. A pedagogia e design, que é a área que eu quero me profissionalizar. Né? Eu sendo já design, vou fazer faculdade de pedagogia e tem uma área juntando com a tecnologia que eu quero alcançar. Enfim, depois vocês vejam, vejam foda. Depois vocês vão lá, né, ver esse conteúdo que eu acredito que vai ser de grande valia. Enfim, voltando. E aí que eu vejo desse povo falando, né? Ai, mas você precisa ter apenas ter força de vontade, celular, internet, vapo. Né? Esquece essa parte humana, né? Da timidez, de contexto, né? Às vezes tá morando com a sua família, às vezes tá morando com pessoas que nem eu, né? Várias pessoas. E às vezes você não se dá bem nem com a sua aparência. Comigo foi assim. E pra mim ainda tá. Eu fico meio. Ai, sei lá, me estranho ao falar para a câmera, mas agora eu consigo falar tranquila, sabe? Eu consigo falar tranquila com 6, 8 vídeos gravados, publicados, né? Na verdade, porque gravados eu já tentei alguns, não publiquei. Enfim. Então, bora falar então do lado técnico, né? Que é o que mais pega. Eu vou começar pelo celular. Ai, você precisa ter apenas um celular e internet. Olha, já começa por aí. Celular. Eu tô gravando agora com o iPhone 12. Só que ele é usado. Olha a história, olha a história. Tenho, na verdade, né? Ele tá quase morrendo, então eu tô me despedindo dele antes, né? Que é um Samsung. Deixa eu lembrar aqui, o bichinho é velho, tá? Esqueci, bicho. É um Samsung bem antigão, A22. A22. O bichinho já tá desmontado, caquético, garra, não liga direito, o botão já foi pro ralo. Então o que eu fiz? Como eu tava percebendo que meu celular tava morrendo, falei, vou comprar um celular. Já tava com a ideia de que eu ia fazer muita coisa com ele, né? De trabalho, de captação e etc. Por quê? Porque, mesmo sendo profissional do bastidor, quando a gente pega nossas próprias coisas, ó, a gente se lasca, porque quando eu trabalhava com captação de vídeos, eu utilizava um iPhone 11 na empresa, tinha outro celular e tinha uma câmera profissional, né? Mas eu usava esse iPhone 11 para coisas rápidas, stories e tal e tal. Eu ia pros eventos e fazia isso. E dava, velho, tinha armazenamento para isso. Eu agarrava às vezes em alguns eventos, mas tinha armazenamento bastante para me gravar vários e vários eventos, publicar e tal e etc. Só que aquela coisa, eu esqueci de um detalhe, meu parceiro. O celular é somente para o trabalho. E o que eu estava fazendo? Eu estava transitando de um celular velho para um celular novo. Esse iPhone aqui é usado, tá? Eu comprei naquelas lojinhas lá que, gente, todo mundo sabe, né? Que vai pegar um celular, vai falar que é novo, que foi usado poucas vezes, vai dar um reset ali e vai te vender um negócio meio trabalhado ali. Todo mundo sabe. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar esse celular, vou gravar conteúdo, aí vou conseguir escalar, vou trocar ele. Beleza. Quando eu peguei o celular, fui transferindo as coisas aos poucos, né? E aí que mora a diferença entre você usar um celular de trabalho e um celular para uso pessoal.
Essa bomba aqui, eu gravo um vídeo que eu tenho que fazer toda uma maracutaia. E eu vou falar com o segundo ponto, que é a questão do armazenamento, mas não é do celular não, tá? Não é do celular não. Qual que é a minha maracutaia no celular? Como o iCloud é uma bomba, né, que não sincroniza nada, né, e não tem, não dá, velho, não dá, não roda essa bomba. O que eu faço? Eu pego o Telegram, eu divido um vídeo, que às vezes tem 20 minutos, eu divido o vídeo lá no celular mesmo, de 10 em 10 minutos, taco no Telegram em formato de documento e baixo, de vez de depender de iCloud. E aí eu pego e coloco no meu HD externo aqui do meu computador. E aí, pra mim isso resolve, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar o vídeo. Eu acabei de gravar um vídeo e eu tenho que fazer esse caminho das pedras que eu tenho que fazer. Eu tô aproveitando agora que as meninas saíram e eu tô gravando vários vídeos, né? E aí, eu gravei um, daqui é o segundo, e eu já apaguei o primeiro do meu celular. Eu tive que apagar ele. Eu já coloquei no meu HD, mas aquela coisa. Se acontecer alguma coisa na transição, tanto que eu só apago quando eu termino mesmo de colocar dentro do meu HD, se eu dar algum BO, que como já aconteceu antes, eu perco do meu celular também. Então eu termino, tá lá, quando eu vejo que tá realmente lá, eu tenho coragem de apagar daqui. Eu acabei de gravar um vídeo e já foi pro saco, não tem nem como recuperar. Então, se der problema na edição, eu preciso gravar de novo. Então, olha, meu irmão, primeiro de tudo, tenha um celular para gravar apenas. Para ter aquele conteúdo. Meu irmão, se você depende só do celular, você vai ter que ter pelo menos um editor no seu celular. Erros de gravação acontecem muito. Nossa, no começo ainda nem se fala. Agora tá uns 7 minutos. Eu não sei o que eu vou cortar aqui, mas alguma coisa eu vou cortar, que eu dei umas erradas no começo. Então, mas eu tenho certeza que eu vou cortar bem menos do que antes. Antes eu cortava demais. Então você vai precisar ter um aplicativo. Eu vou te falar, CapCut, que é o básico do básico, que você pode ter aí no seu celular. Pesa para um caralho. Meu irmão, o celular vai pro saco. Então, tenha um celular para trabalho. Porque se você não tiver, você pode até fazer conteúdo no YouTube. Mas tu vai se lascar, meu irmão. Vai se lascar muito. Porque mesmo com armazenamentos mais ou menos aqui, eu tenho que fazer toda essa tramóia. Imagine isso porque eu uso o celular, né? Eu tenho que usar ele, porque o outro ele não tá ligando. Então, não tá ligando direito, sabe? Então, se você tem um celular exclusivo, ótimo. Se você não tiver, pega essa dica minha. Joga tudo no Telegram e vai ter que apagar em tempos em tempos. Segunda coisa. Um equipamento auxiliar. Agora, o segundo nível, na verdade. Se você tá que nem eu e tem um computador, eu trabalho home office, então meu computador, ele é um pouquinho melhorzinho para pelo menos conseguir rodar um Photoshop, um Illustrator, um Premiere, um CapCut. E eu vou te falar. Tenha pelo menos 400 GB de SSD e 600 GB de armazenamento externo. Pelo menos isso é o básico do básico do básico. Se você não tiver isso, tu vai se lascar de novo. Por que que acontece? O SSD, ele vai rodar todos os seus aplicativos que estão ali no Windows. Se você usa outro sistema operacional, ótimo. Mas eu vou te falar, eu também já trabalhei com o sistema da Apple e é a mesma merda, é a mesma merda. Se você não tiver um SSD bom, vai travar tudo. O vídeo Gente, desculpa a palavra, mas eu nem vou falar, não. É uma tristeza para poder editar, porque tudo é muito pesado. Tudo é muito pesado. E garra o seu computador, e trava. Então, tenha pelo menos essas configurações mínimas. E o HD externo é para você tacar esses vídeos puros seu lá. E eu vou te falar, olha, eu tenho aqui, e é pouco, tá? Mas é o que eu pude pagar, porque é uma das coisas que fica bolado na minha cabeça, que vocês têm que levar em consideração. Eu tenho 400 GB de SSD. Eu trabalho em home office, design gráfico e editora de vídeo. Maluco, tu gasta 400 SSD sim, ó. Olha que meu computador nem é game, hein? Ele tá cheio de luzinha aqui, mas não é game, não. E mesmo assim, apenas tendo esses aplicativos,
dá uma travada. Dá uma travada ou outra, dá. Então, e para fazer o upgrade, meu parceiro, é caro, tá? O último upgrade que eu fiz nesse computador custou 1.200 conto. Esse computador é novo. Ele tem o quê? 4 anos de vida. E o último upgrade custou tudo isso. Custou mais de 1.000 pilas. E a memória RAM tá muito caro. A memória RAM, memória, tá certo. Tá muito caro. Então, assim, com a IA, né, que tá consumindo muita memória, que tá sobrecarregando o mercado, tá comprando tudo. Então, obviamente, né, é aquela lei. Quanto mais demanda, mais o preço aumenta. Então, o que você mais precisa para não travar seu computador tá caro tá caro pra bexiga. Então, meu parceiro, olha, além de você ter um celular bom, né, que pelo menos tem armazenamento, você ainda precisa ter um computador que tenha uma configuração que não vai travar na sua edição. Ah, edição vagabunda, tá? Essa edição aqui que eu tô fazendo. É eu falando e cortando. Apenas. Você vai ter que ter isso. E tem que ter um lugar pra você guardar. Se você não tem a opção de guardar no iCloud, de guardar no Drive, no Dropbox, em qualquer outro canto, você vai precisar guardar em algum lugar esse seu arquivo bruto, pelo menos por um tempo. Depois você pode apagar, mas você tem que guardar, entende? Suas capas, seu blocão de notas com legenda, com SEO, com essas coisas, sabe? É bom guardar durante um tempo. Depois você descarta, mas você precisa ter um espaço bacana no seu armazenamento. Principalmente se você for pensar a longo prazo, né? Enfim. Outro BO, ainda falando sobre armazenamento. Sabe quantos que o CapCut do computador pesou na minha máquina? Eu tive que baixar um aplicativo terceiro, porque nem o Windows estava conseguindo limpar o meu SSD. Simplesmente 50 gigas. 50 gigas. Então, se você tem um SSD de 400, 50 gigas foi só pro seu aplicativo aqui de gravar vídeo, de cortar vídeo, no caso, né? Eu sei que eu uso de forma profissional, né? Como eu falei com vocês, eu sou designer gráfico, sou editora de vídeo. Então, obviamente, eu vou ocupar mais espaço do que ocasionalmente as pessoas. Enfim, eu sei que eu vou ocupar mais espaço do que as pessoas normais. Mas se você pretende fazer carreira no YouTube, eu vou te falar, vai dar uns 4 meses, o seu computador vai estar que nem o meu. Então, se eu fosse você, sabe, teria. Se você pretende fazer cortes e etc., tenha espaço. Porque, ó, de CapCut deu isso tudo, de Google tava dando 50 também, só nisso deu 100 gigas desses dois. Ai, mas por que tá ocupando tanto espaço? O meu não ocupa tanto assim, aquela coisa toda, né? É a forma que eu uso, tá? E eu vou te falar, eu uso para meu trabalho interno, obviamente, mas eu tenho meus objetivos futuros. E eu sei que se eu trabalhasse exclusivamente pra cá, era isso que eu ia gastar de qualquer forma, porque se eu não tô gastando tempo trabalhando pros outros, eu vou estar gastando tempo trabalhando pra mim, e eu gostaria de fazer a mesma coisa que eu faço pros outros. Então, eu vou ocupando reels, vídeos longos, etc, etc, etc. Vai ocupar espaço pra caramba. Tenha esse espaço, pelo amor de Deus. Segundo, equipamento de gravação e captação. Olha, gravação de áudio. Você não vai conseguir, meu irmão, economizar. Áudio, tu vai pagar caro. Eu comprei uma bomba de um áudio Paraguai, 70 pilas. Paraguai é 70 pilas. E ruim pra caceta. Eu me lembro que eu tinha um chefe que vivia falando sobre isso, que o áudio é a parte principal de qualquer composição. Shows, eventos e vídeo. E aí, você vai lá e compra um de 70, tu tá pedindo pra tomar na tarraqueta. Porque não dá pra fazer nada com isso. Não dá. O áudio bom
Você vai pagar pelo menos R$ 600, tá? E qual que é a questão? Eu tô falando que é pra você fazer isso? Não, porque nem eu tô gravando com áudio, com microfone e tal, tal. Mas não pense que isso gera um impacto, gera pra caramba. Gera pra caramba. Aquela pessoa que tá começando com uma câmera, tá começando com um computador bom e que tá começando com áudio, ela vai estar lá muito mais na frente. Gente, eu trabalho com criação de conteúdo. O Instagram, se você gravar numa resolução baixa e publicar, vai aparecer uma mensagem de todo tamanho falando que por estar em resolução baixa, o seu vídeo não vai ser entregue. Vai estar ali entregar em seus seguidores, olha lá. Mas você vai ter que ter muita sorte para aquele conteúdo ruim entregar. Você tem que ter uma base muito forte. Então, aquelas pessoas que têm estrutura vai sair na frente? Sim. O YouTube reconhece isso. O YouTube reconhece resolução. O YouTube reconhece. Então, não vem com esse papo de ai, mas você pode começar de qualquer forma, que você vai. Pum. Eles sabem. Muito bem. Muito bem. Enfim, outra questão. Lugares. Você precisa de um lugar para gravar. Tô gravando aqui no meu quarto, mas é aquela coisa que eu falei. Eu moro em República. Então, já viu? Aqui é muito complicado ter um momento como esse, que eu tô sozinha, que eu estou de boa. Então eu consigo falar mais abertamente, ser mais expansiva. Mas se você mora com a sua família, se você mora. Maluco, eu já morei num lugar que, por mais que era eu, sozinha, a parede era tão fina com o vizinho que eu escutava ele cagando. Então, assim. Nossa, aqui, ó, só de lembrar. Lembrança dos infernos. Então, maluco, você tem que ter seu lugarzinho, sabe? Se você tem aquela desenvoltura que, foda-se, que tem várias pessoas, eu tô falando que ótimo, perfeito, maravilhoso. Se você consegue gravar na rua, então, maluco, vai. Agora, certifica que tem um microfone, porque esses lugares abertos é foda, pega tudo. Mas se você tiver isso, vai na fé, tá? Mas quem não tem, começa a pensar. Começa a pensar com muita seriedade sobre isso, porque isso impacta pra caramba, viu? Agora mesmo eu preciso ter uma conversa super importante e eu tô postergando porque eu tenho que gravar isso daqui, daqui a pouco as meninas chegam, não agora, né? Vão chegar amanhã. Mas eu preciso, maluca, é um rolo por conta de falta de armazenamento que eu tenho que gravar aqui, picotar o vídeo, tacar no Telegram, que demora uma cota pra subir, demora uma cota pra descer. Tem que pegar, colocar no HD, pra depois tacar no timeline do CapCut, apagar daqui e gravar de novo. E a estrutura, aqui, ó. Essa aqui é a estrutura. Daqui é cópia, ó, pra sei lá quantos vídeos. Eu tenho uns 3 vídeos aqui que eu preciso gravar. Que é linhas e linhas, nem é um roteiro pronto, sabe? E aqui, meu computador. Cadê o bichinho? Ó, mesa de escola, o computador tá aqui, o teclado tá aqui no chão. Não sei se dá pra ver o teclado ali no chão. Essa aqui é a estrutura que eu preciso montar. Então, pra mim poder escrever, eu preciso do meu teclado aqui em cima. Então, tira a caixa, bota tudo isso pra gravar um vídeo. Olha que isso, porque eu nem editei ainda e eu tô aqui, já é 8h40 e eu comecei 7 horas. Então, assim, 2 horas só pra gravar 2 vídeos. Bom, outra coisa, inteligência artificial. Maluco, eu falei no outro vídeo, eu repito nesse, eu uso inteligência artificial todos os dias, dos mais diferentes tipos. No outro vídeo, eu falei isso, depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que o pessoal não tem noção do que eu mexo. Áudio, vídeo, fotos, texto, como que eu falo? De interface. Maluco, eu vou te falar. Eu acho que eu tenho o quê? Por dia? Umas 15 IAs? É por aí. Então, assim, é muito tempo também que eu uso. Ó, você vai usar IA. Mas você tem que saber usar IA da maneira certa. Eu vou te falar, com essa rotina doida, e do outro vídeo eu comento mais sobre. Você não vai. Eu sou design gráfico e eu não tô tendo tempo pra criar uma capa, uma thumb para os meus vídeos. Eu preciso usar IA.
eu como editora de vídeo, meus vídeos é cagado, sabe? Então, você vai usar IA. Mas se você usar de maneira porca, meu parceiro, o YouTube primeiro vai fazer que 5 você vai cortar, né? Porque já sinalizaram isso nas novas diretrizes. Os seus roteiros. Presta atenção no seu roteiro, pelo amor de Deus. Gente, eu vejo canal grande, tá? De milhões de seguidores, milhões. Tem vídeos que eu não aguento assistir porque IA do começo ao fim. Pessoas experientes no mercado, tá? Que conseguem falar e tal. Não tem problema você usar Telegram pra poder, né, ler alguma coisa mais organizada, fazer aqueles vídeos documentados. Acontece que o nego tá usando e os roteiristas não estão revisando. Porque, se você escutar bem, é uma IA bem escrachada, sabe? Então, meu parceiro, saiba usar. Não cria aquelas capas fudidas de IA, que tá na cara que é ChatGPT puro, sabe? Eu uso também, o meu parece um pouco. Mas tem gente que, nossa, eu vejo roteiro também, a mesma pegada. Eu no começo tentei fazer algo roteirizado, vou te falar, fica péssimo. E se você não tiver um feeling com isso, às vezes o YouTube até passa, mas o público não vai passar não, meu parceiro. E outra coisa, perder tempo editando vídeo. Eu queria no começo fazer um canal dark. Ah, como que faz, meu parceiro? Não tem tempo. Não tem tempo pra fazer canal dark. Então o que eu tenho é essa bomba aqui, sabe? É gravar, botar minhas ideias pra fora e com o tempo ir no escalando, porque não tem tempo, não tem tempo. Mas enfim. E eu falei que no final ia falar sobre isso, né? Que além de toda essa estrutura física, física, tecnológica, ai, não sei mais também. Pera aí, deu um bug aqui na minha cabeça. Além de toda essa estrutura física, você também precisa ter estrutura emocional. Você precisa ter estrutura psicológica. Eu falei no outro vídeo coisas que eu não faço mais nesse canal pequenininho que eu tenho. Na verdade, todos os meus são pequenininhos, né? Mas enfim. Olhar analytics, essas coisas, sabe? Dá uma olhada lá, é bem bacana mesmo, sabe? E, maluco, você precisa ter cabeça. Porque lá eu falei da minha experiência de, no meu primeiro vídeo, ter 30 visualizações e no segundo ter 0. De 3. Então, você precisa ter cabeça, você vai consumir tanta coisa. Agora mesmo, eu tenho certeza que você entrou, pelo menos na minha primeira frase, quando eu falei que para não cair nesses gurus de YouTube, de venda de curso, tenho certeza que uma frase... Aí você começa só com o celular, com certeza você caiu nisso. Com certeza você caiu nisso, pelo menos uma vez na vida. Ou você se deslumbrou com isso. Você até sabe da realidade, até eu, que nem eu. Às vezes trabalha com isso, sabe? Só que aí você... você se deslumbra. E aí, ó, você se lasca. Então, assim... Você vai precisar de ter muita paciência, ter um objetivo bem claro e se assegurar nele. Porque vai te faltar muita coisa para começar. Eu falo, uma coisa estão certas, tá? Esses caras só conseguem vender o que eles conseguem vender, só conseguem ter o resultado que eles têm, porque eles falam meias verdades. Uma delas é que é importante você começar. Eu agora estou olhando para a câmera, coisa que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia olhar minha boca mexendo, que eu me sentia e ainda me sinto estranha com isso. Mas agora eu consigo falar com muita naturalidade. E faz o quê? Uns 10 vídeos que eu gravei até então? Que eu publiquei, né? Eu gravei muito mais, mas... enfim. Eu, no começo, não conseguia nem publicar. Agora, olha só, eu tô gravando de qualquer jeito, mas eu tô gravando e com muita naturalidade. Então, comece. Comece por você primeiro, para depois, aos poucos, atender as suas expectativas. E, por fim, você se sentir confiante de ver o seu objetivo sendo mais real todos os dias. Só. Comece por você. Melhore a sua comunicação. Melhore o seu relacionamento com a câmera. Melhore a sua disposição
melhore a sua criatividade em gravar em vários lugares. Tire essa timidez aos poucos. Você tá fazendo o melhor pra você. O restante vai vir. O restante vai vir. Enfim, vamos gravar um outro vídeo, né, meu parceiro? Que eu vou gravar agora, olha. Presta atenção. Se inscreva no canal. E você vai receber o próximo vídeo. Eu tenho que alimentar meu outro canal, que é design, pedagogia e tecnologia. Gente, programação, design e pedagogia tem futuro. E é um futuro muito promissor. E é isso que eu quero me especializar. Se eu puder fazer mestrado, olha, eu vou ficar feliz pra caramba. E o que acontece? Eu vou gravar um vídeo no outro vídeo, outro canal, eu até anotei aqui, sobre o taxímetros da IA. Como assim, taxímetros da IA? Cara, vai lá pra assistir, porque o vídeo vai ser top. E se eu fosse você, se você tá começando no YouTube, não dependa de IA pra nada, tá? Vai, utilize agora. Utilize agora, enquanto tem tempo. Não tô falando que a IA vai acabar, não. Mas se você não tiver nem cafife pra conseguir comprar um celular pra gravar, mesmo que seja usado, você não vai querer ver quanto que tá o preço de uma das maiores IAs do mercado. E quanto que vai ficar os próximos. Porque, velho, eu trabalho com IA, eu levei um balde de água fria agora. Então, se eu fosse você, assistir esse vídeo, porque tá babado. Enfim, vou deixar aqui também qualquer coisa se eu tiver publicado no outro. É isso, rapaziada. Bye, bye.